Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas perguntas bem difíceis, sabe? Por que é que pessoas comuns, pessoas que a gente consideraria boas, às vezes acabam fazendo coisas terríveis? A resposta, eu garanto, é bem mais surpreendente do que parece. Para começar, vamos pensar em algumas histórias que aconteceram de verdade. Pensa nisso. Um rapaz de 19 anos, Abram Biggs, anuncia num fórum da internet que vai tirar a própria vida, ele liga o webcam, toma uma overdose e centenas de pessoas assistem, ao vivo. Algumas até zombam, outras incentivam. Ninguém liga para a polícia a tempo. Agora, a história de Oscar. Ele queria muito entrar numa fraternidade da faculdade. Isso mesmo sabendo que a maioria dos membros, nas palavras dele, eram uns idiotas. E para ser aceito, ele passou por trotes violentos, humilhantes. E o mais bizarro, no final, ele sentiu que a experiência toda valeu a pena. E talvez o caso mais extremo de todos. Jonestown. Em 1978, mais de 900 pessoas, seguidores de um líder chamado Jim Jones, incluindo famílias inteiras, com crianças, beberam veneno. Foi um suicídio coletivo, ordenado por ele. E o mais chocante é que a maioria fez isso de bom grado. Bom, depois de ouvir tudo isso, a pergunta que vem na nossa cabeça é instantânea, né? Que tipo de pessoa faria essas coisas? Pessoas fracas? Com algum problema mental? Ou simplesmente pessoas más? Essa é a nossa primeira reação, a nossa intuição. E essa intuição, essa nossa tendência de apontar o dedo para um indivíduo, é o que os psicólogos chamam de a armadilha da personalidade. É a resposta mais fácil, claro. A gente olha para um comportamento desses e assume que deve haver algum defeito de caráter ali. É até reconfortante pensar assim, né? Ah, mas eu nunca faria isso. Eu sou diferente. Só que essa resposta, na grande maioria das vezes, está completamente errada. E para essa nossa mania, existe até um nome técnico: o erro fundamental de atribuição. É exatamente isso. A nossa tendência de explicar o que alguém faz focando só na personalidade, pensando, a pessoa é assim, e ignorando completamente o peso, o impacto gigantesco que a situação teve naquilo. Mas e se a explicação mais forte não estiver dentro das pessoas, mas ao redor delas? Vamos agora explorar o incrível poder da situação. É aqui que entra a psicologia social. Ela diz o seguinte: para entender de verdade por que as pessoas fazem o que fazem, a gente precisa olhar um pouco menos para os traços de personalidade e muito mais para o poder da influência social, para a força da situação em si. A diferença de foco é gritante. A psicologia da personalidade se pergunta o que torna cada um de nós diferente. Já a psicologia social, como dá para ver aqui, pergunta o que todos nós temos em comum, que processos nos tornam tão vulneráveis à influência de um grupo ou de um contexto. E para a gente entender isso na prática, nada melhor do que olhar para um experimento clássico, que é, nossa, muito revelador. Foi assim. Pesquisadores em Stanford primeiro identificaram estudantes que, por natureza, eram conhecidos por serem ou muito cooperativos ou muito competitivos. Depois, eles chamaram essa galera toda para participar de um jogo. E aqui vem o pulo do gato. O jogo era exatamente o mesmo para todo mundo, mas o nome era diferente. Para metade dos participantes, o jogo foi apresentado como Jogo de Wall Street, um nome que já sugere competição, né? Para a outra metade, era o Jogo da Comunidade, que sugere cooperação. E aí fica a grande pergunta: o que será que pesou mais na hora de decidir como jogar? A personalidade de cada um, se a pessoa era cooperativa ou competitiva por natureza, ou o simples nome que os pesquisadores deram ao jogo? A resposta é simplesmente impressionante. Olha só esse gráfico. No jogo da comunidade, a esmagadora maioria jogou de forma cooperativa. Já no jogo de Wall Street, a maioria foi competitiva. E a personalidade de cada um, sabe qual foi o peso dela? Quase nenhum. Praticamente não fez diferença. O nome do jogo, ou seja, a situação, foi o que ditou tudo. Então, o ponto principal é esse aqui, resumido de forma perfeita. A situação social, mesmo algo que parece tão pequeno como o nome de um jogo, teve um poder esmagador no comportamento das pessoas, passando por cima das diferenças de personalidade de cada um. Ok, então o que tudo isso quer dizer para a nossa vida, para o nosso dia a dia? A lição é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Muitas vezes, o contexto em que a gente está inserido, as regras não ditas, as expectativas, as pressões que a gente nem percebe, define nosso comportamento muito mais do que o nosso caráter. Então, vamos resumir os pontos principais. Primeiro,
as situações são absurdamente poderosas. Segundo, esse poder muitas vezes é invisível e é por isso que a gente subestima tanto. E terceiro, e talvez o mais importante, culpar só o indivíduo nos impede de enxergar as causas reais do comportamento e, por consequência, nos impede de tentar mudar as coisas para melhor. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se todos nós estamos, de certa forma, sendo influenciados por jogos maiores, quais são as situações invisíveis que estão moldando as nossas escolhas e as nossas ações? Agora mesmo, todos os dias.